irmãos, boa noite. Boa noite. Vamos ver nessa Bíblia, 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. Irmãos, o assunto hoje é... Nós precisamos valorizar mais o que Deus tem nos dado. Né? Você precisa aprender a valorizar o que Deus tem te dado. E eu quero falar no sentido espiritual. Não quero nem falar no material, porque o material é muito pequeno, é insignificante. Deus tem coisa, como foi falado pelo Florisvaldo agorinha, Deus tem coisa mais importante, tem coisa de Deus mais importante na nossa vida do que coisa material. Coisa espiritual, ela tem que sobressair a coisa material. Eu sou guiado pelas palavras aqui do culto. Eu me lembro de todas elas. Então, às vezes eu estou numa crise, às vezes eu enfrento um problema, mas eu sou guiado pelas palavras que saem aqui do ministério. Eu não sou guiado por outro ministério. Eu ouço outros pastores. Aprendo. Alguns a gente pega o que é bom, o que é ruim a gente joga fora. Mas eu sou guiado por esse ministério, as palavras desse ministério. Lembrando de algumas delas, algum tempo atrás a Bruna ministrou. Começou com a Bruna falando sobre a roda dos escarnecedores. Lembra disso? A roda dos escarnecedores. Até uma noite eu vim aqui e falei, poxa vida, eu estava andando nos lugares meio ruim, hein? E é verdade, a palavra de Deus é verdadeira. Depois da roda dos escarnecedores, veio uma palavra esses dias para a gente fazer um retorno. Quando a palavra da roda dos escarnecedores veio, eu já tinha deixado a minha rodinha de lado. Eu deixei aquela roda de lado, eu cheguei com a palavra de Deus falando para deixar a roda dos escarnecedores. Meu Deus, obrigado que eu cheguei antecipado dessa vez, hein? Cheguei adiantado. Quando o Senhor falou, eu já tinha deixado. Depois fui voltando aos pouquinhos de novo. Depois eu zerei. Aí consegui zerar a roda do escarnecedor. Depois, nesses dias, veio uma palavra muito incisiva de Deus falando, faz o retorno, faz o retorno. E eu tinha feito alguns retornos na minha vida. E a palavra veio, né? Eu falei, Deus, eu já fiz alguns retornos. Mas eu fiquei pensando naquela palavra, Senhor, eu já fiz, mas eu posso estar enganado. Pode ter mais algum, se a palavra veio, pode ter algum retorno aí que eu preciso fazer mais ainda, né? Aí eu falei assim para Deus, assim, fala comigo, eu não estou entendendo, eu já fiz um retorno. Aí eu falei para Deus, eu vou fazer um jejum, porque eu quero entender o que é retorno. Aí eu fiz um jejum de manhã até as 6 da tarde. E jejum é assim, jejum você faz o jejum, não quer dizer que Deus vai falar com você, assim que você entregou, a palavra veio. Mas tem que aprender a esperar. Você pode fazer um jejum hoje, Deus te responder daqui 30 dias, você tem que saber andar no mundo espiritual. Aí eu fiz até as 6, né, de manhã até as 6, Deus não falou nada comigo. Aí eu falei assim, isso na quarta. Falei, vou fazer outro na quinta. Quero saber que esse negócio de retorno aí. Eu fiz um na quinta, Deus não falou comigo. Aí eu falei, tá bom, até as 6 Deus não tá falando, agora eu vou fazer um dia direto, eu vou comer no outro dia. Aí entrei no jejum de manhã, às 3 da manhã, e só fui comer no sábado. É por isso que eu não vim sexta. Aí eu falei, vou comer só no sábado, mas eu quero entender esse negócio de retorno. Aí eu passei o sábado, a Letícia, passei em casa trancada em oração, não fui com a Letícia, falei, não, eu vou ficar em oração. Tem algumas coisas que Deus vai me responder, eu vou ficar em oração. Aí eu fiquei o sábado todo dentro de casa, não saí. Domingo eu fui ajudar a Letícia lá no estacionamento, né? Quando foi segunda, Deus não falou nada, eu fiquei trancado em oração também, não saí, não coloquei o meu pé na rua. Eu preciso de alguma resposta de Deus aí. Quando foi domingo, segunda para terça, eu tive um sonho profético. De segunda para terça. Eu sonhei que Deus me encontrava, eu me encontrava com Deus e tinha duas igrejas e tinha uma linha no meio. Uma igreja aqui, uma igreja embaixo e uma linha no meio. Aí Deus falava assim para mim, vamos naquela igreja de manhã, na de cima nós vamos de manhã. E eu e Deus naquela igreja de manhã. Eu via a presença dele, mas não via face. Aí a gente ia naquela igreja de manhã, aí a gente entrava, ele passava pelo altar, falando, não é aqui que nós não vamos aqui não. Aí passava pelos obreiros, também nós não vamos aqui não.
Aí na escolinha das crianças, falou, é aqui que eu vou ungir pessoas, na escolinha das crianças. Passou, aí vamos para a igreja da tarde. Aí fui para a igreja da tarde, aí nós entramos naquela igreja, né, a igreja da tarde, aí passou pelo altar, tinha um pastor famoso lá, né, e Deus falou, não é aqui que nós vamos não. Aí tinha um obreiro que eu conhecia, naquela igreja, ele estava dançando, estava um culto, ele estava dançando, Deus falou, não é aqui que nós vamos não. Vamos lá na escolinha das crianças, e Deus ia ungir gente na escolinha das crianças. Sabe o que eu entendi com isso? Deus está procurando criança para ungir, ele manda a gente se fazer como criança. Nós somos muito adultos às vezes para o evangelho. Nós estamos sabendo demais, nós somos muito inteligentes. E se você for estudar essa palavra, que Deus não revela as coisas para os sábios e entendidos, é até gente que estuda muita palavra, mas perde o foco da mensagem. A mensagem não tem. Tem muito estudo, tem muita palavra, mas a mensagem perde a essência. Informa as pessoas, não muda as pessoas. E isso é o resultado desse evangelho que a gente vive hoje. Você pode fazer o que você quiser. Se a gente achar errado, nós somos religioso. Até preso agora. Você pode matar e se a gente achar errado, vamos preso. É vítima dessa igreja neopentecostal que está destruindo a sã doutrina. Está acabando com a sã doutrina. Hoje tudo é normal. O evangelho tudo é normal hoje. É moda ser crente. Né? Então, Deus está procurando crianças para ungir crianças. Deus, e até o próprio Jesus falou que a gente tem que se fazer como criança. Não fica discutindo com ninguém, não fica arrumando confusão com ninguém, né? Não fica rancoroso com ninguém, não fica odioso com ninguém. Então Deus está procurando ungir criança. Vamos voltar a ser criança. Jogar algumas coisas que nós aprendemos fora, no lixo. Tem que jogar no lixo, como Paulo fez com aquela sabedoria toda dele, ele jogou no lixo. Precisamos jogar no lixo algumas coisas da nossa vida. Voltar a ser criança. Criança ama. O amor de criança é verdadeiro. Né? Então precisamos se limpar dessas coisas. Deus está procurando criança, ele quer ungir crianças. Então eu ia naquela igreja, ele passava naquele altar, a igreja grande, o pastor famoso, falou, não é aqui que eu vou não. E lá, então, quando chegar na escolinha, eu queria ungir as crianças. Então vamos ser como criança novamente. Então, aqui em primeiro Reis 18, 20, ele fala assim. Então veio a 18. Não, acho que. Eu estou no 17, o 18. O 18. E precisamos ser crianças cheias do Espírito Santo, né? Precisamos ter contato, muito contato com o Espírito Santo. Não podemos perder o nosso contato com o Espírito Santo. Olha que interessante, ó, o 18, 20. Então enviou Acabe aos mensageiros, a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheirei entre dois pensamentos, se o Senhor é Deus, seguiu. E Baal, se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias, o povo, só eu fiquei para o profeta do Senhor e os profetas de Baal são 450 homens. 450 homens e o Elias sozinho. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Dê-nos, o 23, dê-nos, pois 2 novilhos, escolham para si um dos novilhos, e dividido em pedaços o põe sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e preparai o outro novilho, e porei sobre a lenha, não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser o que Deus responder por fogo, e será Deus. E todo o povo respondeu, boa essa palavra. Disse aos profetas de Eli, escolhei para vós o novilho e preparai-o. O quê? Preparai-o. O que está escrito na sua Bíblia? Primeiro, vão vocês primeiro. Irmãos, quem tem o Espírito Santo tem convicção das coisas. São 450. Vamos fazer um desafio lá no monte? Vamos. Mas vai vocês primeiro. Deixa o inimigo pensar que ele está ganhando. Não briga, não faz conta. Deixa o inimigo pensar que ele está ganhando.
E para isso, você precisa estar cheio do Espírito Santo para suportar essas coisas. Senão você não aguenta, você vai ver na carne. Andar discutindo, vai andar brigando. Tem hora que a gente tem que deixar o inimigo, faz de conta que ele está ganhando. Ele está pensando que ele está ganhando. O resultado você sabe, que Deus não respondeu os profetas de Baal, respondeu Elias. Quando Elias fez o sacrifício, eles se retalharam até meio-dia, não arrumaram nada. Quando Elias invocou, Deus respondeu. Deixa o inimigo ir primeiro. Nós temos que aprender a desfrutar da presença de Deus. Nós temos que aprender a desfrutar da presença do Senhor nessa terra. Deixa o inimigo pensar que é primeiro. Deixa o inimigo pensar que está ganhando. Mas Elias vivia no monte. Elias vivia em oração. Então, esse povo aqui é o povo da oração. Ah, você quer ir primeiro? Vai. Vai, pode ir primeiro você. Eu vou esperar, eu tenho convicção daquilo que Deus vai fazer na minha vida. Você tem convicção daquilo que Deus vai fazer. Ah, você está querendo, você está forçando barra? Vai primeiro. E você cruza o braço e fica em jejum, em oração, esperando Deus. Né? Faz um jejum do dia para o outro, espera a voz de Deus. Fica lá. Quando chega todas essas bagunças, esses barulhos, nós somos profeta de Baal, nós somos 450, você está sozinho. Vai vocês primeiro. Deixa o inimigo pensar que está vencendo, quem está vencendo é você. Deixa o inimigo pensar que está ganhando, quem está ganhando é você. Aprenda a ganhar no mundo espiritual, vamos aprender a ser cheio do Espírito Santo. Não andar brigando, contenda, confusão. Não precisa. Ah, você está forçando a barra, você quer ser o primeiro, então vai primeiro. Você fica só na convicção. Você fica só na fé. Você fica só em Deus. Deus falando com você. Quando Davi matou um leão, quando ele foi enfrentar o gigante, o Saul falou para ele, você não pode lutar contra o gigante, porque ele já é homem de guerra, ele é treinado, você é apenas um mocinho, você não aguenta nem a armadura. Ele falou assim, Saul, eu estava lá, cuidando das ovelhinhas, aí veio um leão, pegou uma ovelhinha, eu corri atrás dele, tirei a ovelha da boca dele, rasguei o leão, sem espada, sem nada, rasguei o leão pela boca e salvei a ovelhinha. Mas não vamos nos esquecer que tem as responsabilidades. Quando Davi estava lá, Davi estava sozinho. Ele não estava na roda de amigos, de escarnecedor, ele estava sozinho lá no monte. Lá, quem anda sozinho tem comunhão com Deus. Às vezes você precisa separar um tempo sozinho para ter comunhão com Deus. Você precisa pagar o preço. Você precisa aprender a pagar o preço das coisas. Às vezes você tem que ficar só, lutar contra a sua carne, você tem que esmurrar a sua carne, você tem que aprender a ficar só com Deus. Nós temos que aprender a ficar sós com Deus, às vezes sair do meio dos homens. Tem coisa que Deus quer fazer na sua vida no deserto. Quando Deus não pode falar aqui, que a gente não entende aqui, Deus leva a gente para o deserto, que lá é a única voz que tem, vai ser a voz de Deus, nós vamos ouvir. Vamos prestar atenção em Deus no deserto. Então, ele está lá, mas ele está sozinho lá, está isolado. Nem a família dele ligava para ele e falava, tá aqui os irmãos de Davi, os grandes, né? Os irmãos formosos dele tá aqui, o Davizinho tá lá no meio do mato, ele não vale muita coisa não. Ele não tá valendo muita coisa não, mas ele tinha comunhão com Deus sozinho, lá no meio do mato. Aí o Saul, vi um leão, eu matei o leão. O Saul também sabe, outra vez que eu tava lá no mato sozinho lá, nem minha família acreditava em mim, só Deus acreditava em mim, sabe o que aconteceu? Veio o urso, eu matei o urso também. E agora esse gigante não será problema. Não tem problema com o gigante, não. Vamos aprender a desfrutar da presença de Deus. Deixa Deus matar o gigante para você. Mas vive em santificação. Deixa Deus acabar com o gigante. Deus vai acabar com o gigante. Não é você. Deus vai guiar a pedra que você vai jogar, mas quem vai derrotar o gigante é Deus, não é você. Deus vai te dar uma estratégia. Deus vai te mostrar alguma coisa, mas quem vai derrubar o gigante é o Espírito Santo de Deus. Mas Davi vivia sozinho, vivia isolado, desprezado. Aprenda, tem coisa mais importante do que coisa material. Como foi falado aqui. Enquanto eu vou pregando aqui, o Daniel é o tesoureiro da igreja. Faz uma base aí, rapidinho, fazendo um favor. Quanto que entra de dízimo na igreja? Faz uma base aí, rapidinho.
Depois você me dá um papelzinho aqui e me fala. Você pode fazer. Você tem que aprender a desfrutar da presença de Deus. E aí, às vezes a gente só desfruta em jejum e oração. Não é na carne nós não vamos desfrutar da presença de Deus. Natural nós não vamos desfrutar da presença de Deus. Às vezes é preciso você saber, por exemplo, qual é o local que Deus fala com você. A Bíblia, não está lá no céu, Jesus não está lá no céu, o Espírito Santo está aqui na terra. Nosso ponto de encontro com Deus é aqui. Tudo que nós sabemos de Deus está aqui dentro. Então, nosso ponto de contato com Deus aqui na terra é a palavra. Nós temos aqui nosso ponto. Aqui nós ficamos sabendo de tudo. O leão matou. Davi matou o leão, depois matou o urso, depois estava tão cheio de Espírito Santo. Esse gigante não vai ser problema, não. Quando você está cheio do Espírito Santo, não tem gigante. Não existe gigante quando você está cheio do Espírito Santo. Por isso, convém você pagar o preço. Algumas pessoas, por exemplo, olha, para mim, minha experiência pessoal, às vezes eu enfrento cada luta, Deus não fala comigo em louvor. Nunca falou. Eu vejo tanta pessoa, nossa, eu vi um louvor e Deus me deu uma direção, Deus falou comigo e Deus me mostrou alguma coisa bem na hora do louvor. Glória a Deus, porque Deus fala com você através do louvor. O outro fala assim, eu fui no monte, Deus falou comigo. Não, Deus nunca falou nada comigo no monte. Nunca falou nada. Me fortaleci espiritualmente, mas nunca ouvi nada de Deus em monte. Ele falou com Moisés, lá que eu vi escrito na Bíblia. Com Moisés ele falou, comigo não. O outro fala assim, Deus falou comigo na palavra Deus fala. Mas tem uma outra maneira da gente ouvir Deus mais audível um pouquinho. Então Deus, eu fiz um jejum de manhã até às 6, às 18. Deus não falou nada. E eu já sabia também que Deus não ia falar. Eu já sabia, porque eu sei como Deus fala comigo. Você deve saber como Deus fala com você. Você ouve aquela voz de Deus mesmo, audível, né? Você quer mais de Deus, você quer ouvir mais de Deus, né? Você tem coisa que você precisa de resposta, aí tem que fazer jejum, tem que buscar Deus. No meu caso é jejum, Deus fala comigo muito em jejum. Aí, o senhor não falou comigo que até às 18, né? Aí Deus falou, você está querendo me enrolar, hein? Eu falei, tá bom, Deus, eu vou fazer outra, amanhã até 18 de novo. Aí fiz 18, você está querendo me enrolar, hein? Passa de um dia para o outro. Quando eu passei de um dia para o outro, Deus falou. Porque Deus fala comigo dessa forma, em jejum, em oração. Deus não fala em monte, Deus não fala em louvor. Você precisa saber onde Deus fala com você. A gente precisa saber onde Deus fala com a gente. Então, aí Deus falou comigo, né, sobre essa palavra. Tem coisa mais interessante. O Pedro estava passando uma situação tão difícil. Nossa, não tem peixe. Lembra dessa mensagem? Está lá em Lucas 5. Não tem peixe, nós estamos aqui numa crise tão violenta. Você lembra dessa mensagem? Não tem peixe. Aí Jesus falou, agora joga a rede do outro lado lá. Ele jogou, fez uma pescaria maravilhosa. Ô, glória, era tanto peixe, chamou lá, né? Os amigos para ajudar. Os historiadores falam que tinha 150 peixes, mas 150 era cada qualidade de cada um que tinha. Lá, aquela pesca maravilhosa. Aí o que Jesus falou para ele? Deixa tudo e me segue. Tem coisa mais importante do que dinheiro. As delícias de Deus, as delícias do Espírito. Já vou. Nós precisamos provar das delícias de Deus. Evangelho não é dinheiro. Nós precisamos provar das delícias de Deus. E, gente, evangelho não é dinheiro. É salvação.
Dinheiro, como Jesus falou, são as demais coisas. Não é o mais importante. O mais importante é a nossa salvação. E nós podemos nessa terra provar das delícias de Deus. Você precisa aprender a valorizar o que Deus te deu espiritualmente. Não troca aquilo que Deus deu, não. Essas folias que... Obrigado, Gina. Essas folias que você ouve hoje aí de pregação de dinheiro, só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não troca a glória de Deus por esses lixos, não. Essas porcarias, não. Aprende a valorizar aquilo que Deus colocou na sua mão. Seja quem Deus quer que você seja. Não seja parecido com ninguém. Não queira ter um ministério de ninguém. Deus te deu uma coisa especial. Seu ministério é o mais especial nessa terra. Deus te deu uma coisa especial, seu ministério. Não troque ele para ser parecido com ninguém. Não vale a pena. A gente tem que cuidar daquilo que Deus deu pra gente, aquilo que Deus colocou na nossa mão. E Deus quer que a gente desfrute da presença dele. Ah, vocês são 450, eu estou sozinho, estou em desvantagem. Aparentemente você está em desvantagem, mas você não está em desvantagem. Deus está com você. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Ah, mas eles são demais, não são. É que nós não estamos enxergando as coisas. Como nós devemos enxergar, nossos olhos não estão abertos para aquilo que Deus quer que a gente veja. A glória dele. Então, o que aconteceu? Não, vai vocês primeiro, eu vou esperar aqui. Ah, você vai esperar assim, nós vamos primeiro, vamos arrebentar, vamos passar na sua frente, hein? Você está em desvantagem, você está sendo o último, não tem problema nenhum. Vou esperar Deus falar. E aí o que aconteceu? Foram lá invocar o Deus deles, não aconteceu nada. Quando Elias invocou a Deus, o Deus de Elias respondeu com fogo, o teu Deus vai responder com fogo. Aleluia. Tira tempo com Deus. Sabe, tem hora que a gente tem que deixar passeio de lado. Tem hora que a gente tem que deixar entretenimento de lado e tirar um tempo para Deus, ainda mais nessa época que nós estamos vivendo. Se você quiser ter um contato maior com o Espírito, quiser ouvir mais o Espírito, precisa dar um tempo para Deus. Um jejum, uma oração, sem ninguém mandar por nada. Você mesmo tem que decidir. As coisas de Deus são uma delícia. Ô Pedro, a pesca foi maravilhosa. Fui, Jesus, agora encheu de peixe. O que nós fazemos agora? Deixa isso aí, vamos comigo que eu tenho coisa maior para você. Eu tenho coisas deliciosas no mundo espiritual para você provar. Deixa isso aí. Deixa esses peixes aí, abençoa o povo. Dá para o povo, abençoa o povo. Deixa isso aí. Gênesis capítulo 13, 1. Agora, aprende. Eu queria falar algumas coisas aqui para você hoje. Vê se você consegue aprender alguma coisa comigo. Essa semana eu estava ali no portão, né? Aí eu desci lá embaixo, eu vou tomar um arzinho aqui embaixo, vou esperar a Letícia. Aí vem um homem do outro lado com três crianças, ele ficou olhando para mim, ele atravessou, eu falei, pronto, lá vem encrenca. Tô aqui quieto, esse cara vem lá do outro lado, pro meu lado, olhando dentro do meu olho, eu falei, o que esse cara quer? Nem conheço. Paz, pastor, eu falei, paz, tudo bom, tudo bom? Você lembra de mim? Eu falei, irmão, tô fazendo uma forcinha aqui, mas eu não lembro não, de você não. Aí que eu ia lá na igreja um tempo atrás, eu ia com a irmã Tati, né? Fui algumas vezes com a irmã Tati. Aí eu cheguei na igreja, ela levou minha esposa uma vez, minha esposa gostou. Aí minha esposa foi a segunda vez também. Minha esposa era estéril, não podia ter filho, hoje tem 4 filhos. Coitado dele, né? Ao mesmo tempo que é uma benção, coitado do irmão, né? Para cuidar de 4 filhos. Aí fui nessa igreja aqui que aconteceu, tá bom, irmão, glória a Deus, louvado seja Deus, né? Vamos cuidar mais daquilo que Deus tem nos dado. É muito maior do que dinheiro. Agora, você já viu eu chorando aqui algum dia? Eu vim chorar aqui porque eu não tenho dinheiro. Aí eu vou desistir porque a igreja é pequena. Aí eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Irmão, é muito mais do que dinheiro. Você conviver com o Espírito é muito mais que dinheiro. Eu tenho empresa? Eu trabalho fora, em algum lugar? Não, e tem suprimento de Deus.
Você já me viu chorando aqui? Mas tem dia que eu passei sufoco. Tem dia que eu passei muito sufoco. Mas eu nunca chorei pra vocês em nada aqui. Porque eu aprendi a conviver com o Espírito. Cada palavra que sai do altar aqui é só alimentada pelo meu ministério. É só palavra de saída, é só palavra de solução. Ó, eu nem uso esses negócios, essas palavras de novidade eu não gosto. O processo, eu nem gosto disso, eu nem uso isso. É um tempo que Deus. A fase vai passar, vai passar. É fácil? Não. Não tem nada fácil. Mas nós cremos, Deus é o nosso provedor. A vida com o Espírito é muito maior do que isso. Isso não é nada. Dinheiro não é nada. Não é nada. A vida, as delícias do Espírito são muito maior. Vamos aprender a conviver com o Espírito. Eu não sei se isso vai edificar você. Um dia você pode estar numa crise violenta, financeira, você já sabe que tem que buscar Deus. Senão você não aguenta. Se o Edir Macedo chega aqui hoje e fala, pastor, eu queria trocar de igreja com você. Negativo, não vou, Deus não me chamou para estar na sua igreja, Deus não me chamou para fazer esse tipo de trabalho, eu não saio daqui, vou ficar aqui. Mas se eu comprar aquele prédio ali que tem ali agora, né? Um prédio novo, você quer? Quero, põe não, vamos rodar lá dentro. Eu, Daniel, Floresvaldo, na terça-feira de oração, vamos ficar lá dentro daquele prédio, nós três. Vamos lá. Aí eu quero, mas o seu ministério eu não posso fazer o que Deus chamou você para fazer. Eu tenho que fazer o que Deus me chamou para fazer. Quando Deus chamou Paulo, a Bíblia fala que Paulo foi obediente a quê? Quem lembra? A visão celestial. Nós temos a visão celestial nesse lugar. E eu não posso abandonar a visão celestial porque não tem dinheiro. Porque não tem isso, porque não tem membro, porque não podemos abandonar, não. Nós temos que lutar, nós temos o Espírito Santo. Por causa de crise. Não pode ter inveja dos outros. Tem que ser você. Não pode estar imitando os outros, pegando mensagem dos outros. Tem que ser você. Você tem que desfrutar daquilo que Deus te deu, do seu ministério. Não pode ficar se comparando com ninguém. Então, o que aconteceu aqui? Gênesis capítulo 13. 13, 1, né? Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, e ele e sua mulher com tudo e com Ló. E Abraão muito rico em gado e prata e ouro. E fez a sua jornada do sul até Betel, até o lugar onde o princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Até o lugar do altar, antes ele tinha feito. Abraão invocou ali o nome do Senhor. Também Ló, que ia com Abraão, Ló era o sobrinho de Abraão, e Abraão levou junto. Quem ia com Abraão tinha rebanhos, vacas e tendas. Então não tinha capacidade da terra para poder habitar junto, porque a sua fazenda era muita, e de maneira que não podia habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Um princípio que Abraão aprendeu, e você tem que aprender esse princípio. Está dando uma confusão. Por que está dando confusão? Porque o rebanho dos dois cresceram. Agora, o maior problema da confusão, primeiro, deixa aqui, Sofia, depois, tira esse aqui, coloca lá no, deixa eu ver aqui, no 2 Coríntios 11, não, 2 Coríntios 14, 33. Por que está dando problema? 2 Coríntios 14, 33, tá, Sofia? 2 Coríntios. Não, põe o primeiro. 1 Coríntios. É? Só o quê? Então eu anotei errado aqui. Primeiro, né? 33? Vamos lá, Sofia.
Vamos lá. Por que que o Ló agora está dando uma confusão? Não é isso? O que que o Abraão aprendeu com Deus? Porque Deus não é Deus de confusão. Está dando confusão. Deus não é Deus de confusão. Senão de paz, como todas as igrejas dos santos. Já que Deus não é Deus de confusão, você tem que aprender a desfrutar da presença de Deus. Vai vocês primeiro. Ó, tá dando muita confusão, tá? Você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se escolher a direita, eu vou para a esquerda. Abraão fechou os braços assim e falou, lá, muita confusão, né? Deus não é Deus de confusão, não. Você quer ir para a esquerda, você escolhe para onde você vai. Deixa o inimigo escolher, deixa o inimigo pensar que está ganhando. Quem está ganhando é você. Sai de confusão. Aprenda a desfrutar da presença do Espírito. A vida com o Espírito, as delícias do Espírito é muito mais do que qualquer coisa nessa terra. Aprenda a desfrutar da presença do Espírito. Deus não é Deus de... Sai de confusão. Quando tiver muita confusão, se você tiver em jejum, em oração, em comunhão com o Espírito Santo, quando o leão aparecer, você vai estar pronto. Você vai rasgar o leão no meio. Quando o urso aparecer, você vai estar pronto. Quando o gigante aparecer, você vai estar pronto. Quando chegar aquelas confusões, você só, eu estou desfrutando da presença de Deus. É confusão, né? O que aconteceu em Ló? Nós estamos tendo confusão agora, meu rebanho com o rebanho de seus pastores. Então lá, vamos resolver isso logo, porque Deus não é Deus de confusão. Vamos resolver logo, porque Deus não é Deus de confusão, não. Então vamos resolver logo? Vamos, tio. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você quer ir para a direita, eu vou para a esquerda. Vamos resolver. Por quê? Porque ele tinha convicção, aonde ele for, Deus vai abençoar ele. Onde você for, Deus vai te abençoar. Glória a Deus, aleluia. Resolve a confusão logo. Seja cheio do Espírito Santo. Onde você for, Deus vai te abençoar. Oh, Ló, escolhe, você quer ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Ele não falou, mas por dentro dele havia uma unção. Onde eu for, Deus vai me abençoar. Tem convicção, onde você for, Deus vai te abençoar. Vamos viver no mundo do Espírito. Vamos sair do mundo da carne. Deus não é Deus de confusão. E por que deu a confusão com Ló e com Abraão? Se eu te faz de conta que eu tenho um chocolate aqui na Páscoa de 5 quilos, vou dar para você se adivinhar. Por que deu a confusão com Ló e com Abraão? Dinheiro, o que mais? Inveja, o que mais? Ló perdeu a simplicidade. Quando você perder a sua simplicidade, você vai perder um monte de coisa na sua vida. Não perde a sua simplicidade. Seja simples. Não perde a simplicidade. Quando você perder a sua simplicidade, você vai perder um monte de coisa na sua vida. Olha o que diz aqui Deixa eu achar aqui, Sofia. Acho que é 2 Coríntios 11:3. É 11:3, né? Então vamos lá. O que aconteceu com Ló? Mas temo que... É esse mesmo. Obrigado. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva, a serpente enganou Eva. 5 sentidos naturais. Vamos lembrar quais são? Visão. Visão, primeiro, visão. A serpente enganou Eva. E há uma facilidade muito grande da serpente nos enganar na questão de... Como chama isso? 5, que eu falei? 5 sentidos natural. O diabo pode nos enganar na visão. Você pode estar vendo coisa que não existe. Foi o que a Eva viu. 5 sentidos dela foram enganados. Qual é o outro? A audição. Você pode estar ouvindo coisa que não existe. Você tem que tomar cuidado com isso. Foi isso que aconteceu com Eva. O diabo pôde mexer nos 5 sentidos naturais de Eva. Qual é o outro? Olfato. Você pode estar sentindo um cheiro de coisa que não existe. Você tem que tomar muito cuidado do mundo espiritual. Qual é o outro? Paladar. Você pode estar sentindo um gosto, você tem certeza que é aquilo. E não é. Por isso nós temos que buscar a palavra, ter paciência e buscar a palavra. Qual é o último? Tato. Você pode estar apalpando coisa que não é.
que não existe. E o diabo enganou Eva nos 5 sentidos natural. Agora, o que aconteceu? O que ele roubou da Eva? O que ele roubou do Ló? Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartou da simplicidade a Eva. Começou a ver a serpente. Se apartou da simplicidade o Ló. E sabe como que aconteceu o processo? O Ló falou assim, tio, olha aí, o senhor me trouxe pra cá, né? Nós crescemos juntos, agora eu sou o segundo, né? O senhor é o primeiro, eu sou o segundo, mas eu não quero mais ser o segundo, não, eu quero ser o primeiro também. Já não aceitava mais ser o segundo. Do Abraão, ele queria ser o primeiro também, queria tomar o lugar do tio. Ô tio, o senhor já tá velho, o senhor já tá devagar, hein? O senhor já tá velhinho, o senhor já tá devagar. Acho que é melhor eu pegar esse negócio aí. Honra aquilo que Deus colocou. Deus colocou você como segundo, seja o melhor segundo. Deus colocou você como primeiro, seja o melhor primeiro. Honre aquilo no mundo espiritual que Deus deu para você. Se você desonrar o que Deus te deu, você vai entrar numa fria, você vai perder tudo que você tem. O Ló perdeu tudo que tinha, material, espiritual, perdeu tudo. Depois Abraão foi buscar ele, né? Ao tio, desfrutando da presença de Deus. Sobrinho, você não conhece o que eu conheço de Deus, eu vou lá buscar você, tá? Você fez uma arruaça aí comigo, você fez uma bagunça, mas você não conhece o que eu conheço, você não tem a experiência que eu tenho com Deus ainda, você ainda não provou das delícias do Espírito, por isso eu vou buscar você de volta lá. Me jogaram na cova, me venderam, me traíram, fiquei 2 anos preso, me acusaram, de quem que eu estou falando? José. No fim, quando ele conta os irmãos, ele fala assim para os irmãos, vocês estão perdoados, eu vou pôr você na terra boa e vou alimentar vocês, porque vocês não tiveram ainda a experiência que eu tive com Deus. A experiência de vocês é muito rasa, por isso vocês ficam traindo, vocês ficam jogando no poço, vocês ficam vendendo o irmão, porque a experiência de vocês é muito rasinha. A experiência que eu tive com Deus é que eu devo perdoar vocês, vocês não sabiam o que vocês estavam fazendo. Todo o mal que vocês intentaram contra mim, Deus tornou em bem. Agora eu vou pegar vocês, não vou descontar em vocês não, está lá em Gênesis 50. Tem uma terra chamada Gozen aqui, vou colocar vocês lá na melhor terra. E tem mais, eu vou sustentar vocês. Vamos valorizar aquilo que o Espírito tem nos dado. Vamos desfrutar das delícias de Deus nessa terra. Não é dinheiro. Cai fora de dinheiro. Cai fora desse negócio de dinheiro, que isso aí é consequência. Vamos valorizar aquilo que Deus tem nos dado. Vou ler o último texto aqui para você. Tinha mais, mas vou terminar aqui para a gente ir embora. Êxodo capítulo 18, 25. Êxodo 18, 25. Vamos lá. O Moisés está numa tarefa muito grande, está atendendo todo mundo. O sogro dele veio. Como chamava o sogro dele? Jetro veio e falou, Moisés, isso não é bom que você está fazendo, você está de manhã desde a tarde atendendo o povo, né? Vou dar uma direção aqui para você. Escolheu Moisés homem capazes, pega homem capazes, de todo Israel e pôs por cabeça sobre o povo. Pegou o povo e falou, você não pode fazer isso sozinho. Pega gente aí e nomeia gente como auxiliar para te ajudar. As coisas mais leves vão trazendo para essas pessoas, que for mais pesado, traz para você. Tá bom, ele ouviu o sogro. Pôs por cabeça o povo maiorais de 1000. Depois maiorais de... Eu sempre já estudei, mas nunca descobri porque não tem de 500. De 100 para 1000 devia ter um 500 aí no meio, né? Mas não tem. De 100 e maiorais de 50 e maiorais de... O problema é que você perdeu a simplicidade, você quer ser maioral de 1000. Fica nos seus 10, irmão. 10, fica, não queira ser de 1000, porque Deus não te colocou para ser de 1000. Seja feliz com os 10 que Deus te deu. Seja feliz com os 50 que Deus te deu. Seja feliz com os 100 que Deus te deu. Seja feliz com os maiorais, com 1000 que Deus te deu. E você pensa que não tinha briga, o de 10 não gostou. Que Moisés colocou ele 10, ele queria cuidar de 1000. Deus não te chamou para cuidar de 1000, Deus te chamou para cuidar de 10. Cuida dos 10 bem direitinho, que vai ser uma bênção. Cuida dos 50 que Deus te deu, que vai ser uma bênção. Cuida dos 100 que Deus te deu, vai ser uma bênção. Cuida dos 1000 que Deus te deu, vai ser uma bênção. Mas sabe o que é, o Abraão? É que agora eu tive uma revelação extra rebanho.
Sabe, Deus me revela, assim que nasce a seita, né, as religiões. Agora eu tive uma revelação extra-rebanho. E eu sou maior do que você, não vou ficar com você, não. Não tem revelação extra-rebanho, não. Não pensa que nós somos o maior pregador. Tudo que a gente lê, é que os outros lêem também. Tudo que a gente lê está aqui. Tudo que a gente aprende é que leu num livro. Nós somos aquilo que nós lemos. Não tem extra rebanho. Eu tive uma revelação extra rebanho agora. E agora não dá mais pra gente ficar junto. Porque a minha revelação cresceu demais. A sua ficou pequena, viu, tio? O senhor tá velho. Não tem revelação extra rebanho. Não tem revelação extra bíblica. Não, agora eu tive uma revelação extra-bíblica aqui e não dá mais. E o Floresvaldo? Porque a minha revelação agora está maior, está muito grande. O lugar ficou pequeno para mim. Não tem esse tipo de coisa de engano, isso é mentira do diabo. Fica nos 10 que Deus te deu. Você vai ser tão feliz quando você tiver encontro com 10 que Deus te deu. Você vai ter tão feliz quando você encontrar os 50 que Deus te deu. Ô, pastor, eu e Edir Macedo, vamos trocar de igreja? Eu não vou, mas nem a pau. Entra 1.700, ela gasta 2.100, mas eu vou ficar aqui. Não sai daqui, mas nem a pau. Não sai no caixão, né? Aí não tem jeito. Eu esteve vamos trocar pela Renascer? Eu não vou. Ah, mas nós estamos aí, ó, milhares de igrejas também. Não vou, vou ficar aqui, eu vou ser feliz aqui, eu vou crescer como pessoa aqui. Não sai daquilo que Deus te deu para fazer, não. Não tem inveja das pessoas, não queira ser parecido com ninguém. Não deixa o diabo roubar sua simplicidade. Eu vejo um povo hoje, todo mundo, ainda bem que está passando também, essas bobeiras, né? Está passando. Até uns meses atrás, todo mundo na igreja tinha que ser CNPJ. Até que, enfim, essa besteira está passando. Não vai ter mais empregados, só vai ter patrão no Brasil. É o que a igreja está pregando. Todo mundo vai ser CNPJ, vamos correr atrás do Tiago Brunet, aí vamos correr, pagar 5 mil no curso dele, aí vem o Marçal, a gente paga mais 5 no curso do Marçal, e vamos sair, vai ter todo mundo patrão agora, não vai ter mais empregado. Já não tem mão de obra que ninguém quer trabalhar. Tá difícil mão de obra. Agora vão ser todo mundo patrão, aquela ilusão. Aquela ilusão. Vamos sair da ilusão. Fica com os 10 que Deus deu para você. Você vai ser feliz. Você vai ser tão feliz quando você encontrar os 10 que Deus te deu. Aqueles 10 vai valer 1.000. Você vai desfrutar tanto da presença de Deus se você não se apartar da simplicidade. Não tem revelações extra rebanho. Fica na simplicidade. Não deixa o diabo te enganar os seus, como é que chama? Sentido natural. Ver coisa que não é para você ver. A Eva viu coisa que não era para ver. A Eva ouviu coisas que não era para ouvir. A Eva sentiu gosto de coisa que não era para sentir. O diabo enganou ela nos 5 sentidos naturais. Foi apalpar coisa que não era para apalpar. Sentiu o cheiro de coisa que não era para sentir. Não se aparte da sua simplicidade, não. Fique em Cristo. Seja feliz com aquilo que Deus te deu. Desfrute com aquilo. Desfruta daquilo que Deus colocou na tua mão. Ah, eu queria ser 1.000. Eu não quero, não. Eu quero ser 10. Tá bom. Se Deus tiver no negócio, 10 tá bom. Pega uma igreja grande que eu não quero. Pode ficar com a sua igreja para lá. Mas se eu comprar o salão, compra que nós vamos para lá e vamos rodar lá dentro. Com 12 membros. Vamos ficar lá dentro, orando, fazer vigília, tudo lá dentro. Aí eu quero. Mas a tua igreja eu não quero. Teu ministério eu não quero. Deus não me chamou para fazer o que você está fazendo. Deus não chamou você para fazer o que ninguém está fazendo. É você e Deus. Você é especial, é você e Deus. E nós temos que descobrir isso, aprender a ser feliz onde Deus nos colocou. Sem visão extra nada. Não tenho nada, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Porque eu não tenho nada, não sou nada. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos terminar o culto?